Estamos ao vivo em mais uma live do Clube do Livro. Sejam muito bem-vindos. Boa noite para quem está aqui, bom dia, boa tarde para quem irá assistir depois. Esse daqui é o nosso programinha, que a gente tem a nossa livezinha de 15 em 15 dias e que geralmente é no sábado às 8 horas, mas hoje vai ser uma exceção. A gente vai falar então do capítulo 3 da terceira parte do livro Nas Voragens do Pecado. E, gente, é uma riqueza doutrinária que vocês não imaginam esse capítulo. Então, ai meu Deus, caiu aqui. Se vocês ainda não leram o livro, fiquem aqui com a gente que a gente vai explicando, perguntem, vamos conversar aqui. Mas eu acho que hoje é uma coisa muito legal, assim, para se falar. Esse capítulo em especial, o livro todo em si, mas esse capítulo, ele é muito rico. E eu espero que vocês gostem. Vamos entrar aqui com o nosso participante, que é lá do Sou Jovem Espírita Amapá, que ele vai aqui dar o ar das graças, que a gente faz o quê? A gente conversa, a gente bate um papo e a gente espera também que vocês comentem e a gente vai fazendo essa troca. Vini, está aí, Vini? Vamos ver se o Vinícius destrava. Vinícius? Vini, tá aí? Enfim, enquanto o Vinícius não está destravando aqui, vamos explicar. O que é o Clube do Livro, para quem está chegando pela primeira vez? O Clube do Livro, a gente fala sobre esse livrinho aqui, ó, Nas Voragens do Pecado, de Ivone do Amaral Pereira, e não é exatamente um estudo, uma live de estudo, mas sim um clube que a gente vai mostrar a questão das experiências de leitura, incentivar a leitura espírita que é tão necessária. Muitas vezes a gente tem aquela coisa de só ficar escutando alguém e tudo mais. Não, bora também participar e colocar em prática do nosso dia a dia do que é que acontece da literatura. De sair daquela coisa de somente um aprendizado passivo e também vir para maior atividade. Então eu espero que vocês também venham participar e venham começar também a ler um pouco mais. Porque assim, dizendo aqui honestamente para vocês, é super uma novidade para mim essa questão de ir lendo, né? Mais a literatura espírita, essa questão dos romances, e tem sido muito enriquecedor para a aplicação de diversas questões no dia a dia. E aí, Vinícius, bem-vindo. Bora ver aí que você agora ele responde. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Aí ele vai responder. Agora! Seja bem-vindo, Vini. Se apresente pra gente. Fale de onde você é. Ah, eu esqueci. Meu nome é Jade, eu sou do Amapá e sou do Cantinho Espírita. É isto. Agora eu passo pra ti. Meu nome é Vinícius. Amigo, tô travando demais. Tô travando demais. Então, eu vou tentar aqui mudar meu. Olha, e enquanto isso, enquanto o Vini está se preparando, digam quem vocês são, de onde são também. Bora ir conversando. Eu vi aqui que Gustavo Magalhães está aqui conosco. Aqui ele é um participante assíduo do Clube do Livro, inclusive do nosso grupo do Telegram. Quem quiser entrar, o link está na descrição, está na bio. E ele colocou saudades de estar aqui ao vivo. Então, e ele falou, hoje eu não perco. Então, ó, e hoje é muito importante. Hoje, inclusive, geralmente a gente faz 2, 3 capítulos. Hoje a gente vai se dedicar somente a um capítulo de tão importante que é esse assunto. E aqui a outra pessoa, Sabrina. Boa noite, lindos. Boa noite, maravilhosa. Nossa outra participante aqui do Cantinho Espírita. E a Camila, também outra participante assídua do Clube do Livro. Boa noite, olha aí, tá? A galera do clube. A Sabrina, sou a Bina do Amapá.
A gente, ninguém conhece, sabe, Sabrina. Imagina. Vai, Vini, agora melhorou. Tá me ouvindo agora? Ah, perfeito. Gente, boa noite. Meu nome é Vinícius Brito, faço parte do Sou Jovem Espírita da Amapá, uma página em que estamos caminhando ainda, né? Postando, fazendo divulgações do nosso Setembro Amarelo, com as nossas atividades em específico. Nós temos uma equipe para que eu faço parte dessa grande equipe que nós temos aqui dos jovens do estado da Amapá. Então, eu sempre falo que é uma alegria, é um prazer de estar aqui com o Cantinho Espírita, com a Jade, que é uma amiga também, e para a gente comentar, né, Jade? Esse livro em que já fazemos, não sei, já perdi a conta de quantos vídeos nós fizemos, né? Quantas lives sobre esse livro, em que a gente já estamos totalmente imersos nesse livro. Então, hoje, como a Jade colocou, é o capítulo 1, opa, desculpa, capítulo 3 da terceira parte, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. E como também a Jade colocou, é um grande estudo doutrinário. Grande estudo doutrinário. Então, nos ajudem aí, comentem bastante e fiquem com a gente. Isso. E explicando que como a gente alterou, porque deveria ser capítulo 3, 4 e 5, mas a gente preferiu, então, manter somente o terceiro capítulo, a gente vai alterar o cronograma. Em breve eu vou dar uma atualizada. Mas, gente, é aquela coisa, a gente prioriza muito mais a experiência de vocês, de conversar com vocês, de fazer tudo com bastante cuidado, com bastante qualidade. Então, a gente não tem pressa alguma e é isso que a gente está dando prioridade. Então, assim, tranquilidade e tudo mais. Ai, porque tem que acabar. Calma. A gente tá aqui, ó, na paz, para realmente aproveitar ao máximo esse momento aqui de compartilhar com vocês. Eu acho que esse capítulo em si, como a gente diz, a gente está lendo junto com vocês, então a gente também vai dar uma analisada no futuro, se vai ter algum outro capítulo como esse, mas a princípio, excepcionalmente, esse em si a gente vai fazer mais detalhado, porque vocês vão ver o quão necessário que é para a gente dar uma conversada, porque foi assim, bem extenso, foi bem puxado esse capítulo. A gente, não, a gente tem que conversar, tem que fazer que nem o Erd, sabe? Que a gente lê de pouquinho em pouquinho, fazer aquela coisa pontual e tal. Então, vai ser uma conversa. Isso aqui vai só um capítulo, mas vai ser a duração de uma live bem normal, uma live comum. Então, não se preocupem com isso, que a gente, na verdade, está fazendo aqui para não se estender demais, porque senão a gente ia ficar aqui 12 horas falando dos 3 capítulos. E não é isso que vocês querem, né? A gente quer também que tenha um melhor uso. Então, bora lá, Vini. O que aconteceu, então, nos últimos capítulos, na última live, né? Que foi, assim, capítulos tensos, capítulos derradeiros. Dá uma relembrada aí pra gente. Bom, a gente desses últimos primeiro e segundo capítulo da terceira parte, o primeiro capítulo, a Ruth de La Chapelle, tô misturando tudo aqui, gente. A Ruth, vulgo Otília, ela conseguiu o que ela queria, gente. Acaba o primeiro capítulo em que ela foi descoberta, eles estavam na igreja, né, ali de Saint-Germain, como coloca o livro, e ela antes disso já tinha mandado uma carta para a Catarina de Médici. Então, assim, ela já tinha meio que esquematizado tudo com o príncipe lá, que veio resgatá-la. E quando eles vão para essa igreja, o, o Luigi Naborni, ele vai primeiro, né, se confessar, no caso,
E ele coloca que ele era a mulher da vida dele, em que ela errou sim, mas ele perdoava porque era a mulher da vida dele, gente. Enfim, era sempre essa questão desse amor assim cego, essa, essa questão bem possessiva. E aí ela consegue dar andamento ao plano dela de fazer enfim, de fazer um esquema para que o Luiz também fosse pego. E aí ela já tinha mandado uma carta, ela deixou avisado a, a alguém que estava ali na igreja para falar para o Luiz que ela estava indo para o Louvre porque a Catarina tinha chamado ela. E isso não passava, claro, de uma mentira, né, de um esquema dela, para que ele fosse capturado. E assim foi acontecendo no primeiro e segundo capítulo, em que ele vai até o Louvre, a Catarina de Médici já tinha também armado para que ele fosse capturado, porque na cabeça dela ele era um cara muito forte, ela até fala, né, Jade, um momento em que um Valois vamos dizer assim, de respeito, em que ele poderia sim ser um rei grandioso da França na época, e ele, por ser bastardo, né, por causa do relacionamento do ex-marido, né, que também já tinha desencarnado, da Catarina de Médici, que era rainha, ela, ela então, assim, percebe em que aquele Valois, que era o sobrenome dele, ele teria que ser preso, senão ele poderia atentar contra a corte. E aí isso era algo muito pesado para Catarina. Então ela precisava, de alguma forma, tirar ele de jogo, porque ele não poderia tomar a corte. Então ela prende ele, depois de uma série de acontecimentos, ela prende ele, coloca ele numa masmorra em que ficava lá no Louvre mesmo. E aí dentro disso, o segundo capítulo também já vem contando, já vem falando o que acontece. E a gente acaba, né, Jade, no segundo capítulo, em que ele desencarna, né, dentro dessa masmorra. Se tiver alguma coisa, Jade, mais assim, importante que eu esteja esquecendo, fica à vontade. Então ele desencarna nessa masmorra e aí acaba o segundo capítulo dessa forma. A gente até ficou, né, já disse, meu Deus, a gente não esperava que ele fosse desencarnar agora e que proporções isso iria tomar, né? E aí o capítulo, posso começar o capítulo 3, já? Que é a nossa agora? E o capítulo 3 o Charles, ele já começa trazendo pra gente como que o Luiz estava se sentindo ali, depois do seu desencarne. Assim, de antemão, gente, ele não sabia que ele tinha desencarnado. Ele apenas estava sentindo o seu corpo exausto, e até ele coloca ali, ele estava meio que assim, vou colocar nas minhas palavras, entre a morte, mas ele não sabia que ele vinha desencarnar, ele não estava conseguindo sentir isso, mas ele usa uma outra expressão, Charles. E, e ele dá o seu relato, que ele diz o seguinte: desses aspectos de inferno seria justamente a prisão em que expirara o garboso capitão da fé, além de martirante pelo desconforto propositadamente disposto para que o ocupante não tardasse a sucumbir. Essa masmorra seria também o escárnio, a humilhação, o opróbrio, o aviltamento para aquele que não sairia dali jamais com vida, que ali permaneceria ainda após a morte, porquanto um prisioneiro secreto. Era a morte ignominiosa e blasfema, a humilhação suprema para alguém bastante orgulhoso ou bastante honrado. Local, o local sinistro onde os desgraçados agonizavam, investigando a consciência a fim de cotejarem os próprios erros cometidos, analisá-los, confrontando-os com o grau dos infortúnios suportados, a verem se existiria justiça entre os homens e que se honravam em se proclamarem cristãos e filhos de Deus. Então ele vem colocando assim Charles de que aquela masmorra ali em que eles se encontravam, não só Luiz de Narbonne, mas aquelas pessoas em que eram inimigos reais ou imagináveis da Catarina de Médici, que era a rainha, eles jamais sairiam vivos de lá.
que eles mal viam a luz solar, a luz do sol, enfim, a luz do dia, em que apenas passava um soldado para que ele distribuísse rações, o alimento para eles. Então era assim algo muito pesado, vamos dizer assim, para Luigi Narbonne, que sempre foi um príncipe, que ele era o capitão da fé. Ele sempre teve palácio, ele sempre teve riquezas. Ele até conta também nessa parte em que ele sempre ele era cuidado, ele era, enfim, gente, banhado pelos seus servos, né, da época. Então era algo assim uma morte muito orgulhosa para ele, em que ele pensava que não ele o merecia. Mas enfim, e aí continua Charles falando, retratando, né, Luigi Narbonne ali dentro daquela prisão na masmorra no Louvre. Ele diz o seguinte: Luigi Narbonne, pois, reconhecendo que teria a morte mais ignominiosa que jamais esperara, deitara-se sobre o lodo e não mais se levantara. Sonolência profunda, um aterrador desmaio, ou seja, um estado pré-agônico, pesou sobre as suas faculdades, as quais se retraíram pávidas, como que chocadas com a antevisão do mundo espiritual. Ele sentia vagar no vácuo, imerso em trevas, nos abismos no qual percebia vagos rumores assustadores. E aí ele começa a relatar algo em que eu lendo e Jade, eu lembrei, né, do filme, do livro, do Nosso Lar, em que quando ele traz ali, André Luiz, os relatos do além-túmulo, né, e ele vem trazendo em mínimos detalhes o que ele estava sentindo, o que ele estava ouvindo, e foi justamente isso que Luiz de Narbonne e Charles trouxeram para a gente nesse livro. Ele coloca assim: vagos rumores assustadores. Ele coloca trotar de cavalos, tilintar de espadas, ou seja, aquela guerra de espadas, vozerio blasfemo de pragas e, e assolamentos a tropas para que atacassem, gemidos de agonizantes, brados de horror e gritos de socorro, choro convulsivo de crianças assustadas que enlouqueciam à frente da carnificina humana. Os trágicos dias de São Bartolomeu, tais como os seus olhos humanos o tinham presenciado, mas tudo era um tom profundo dentro de si próprio e ao mesmo tempo tão real e sutil que ele a si mesmo juraria que seriam ecos da sua própria mente profanada, revendo e sentindo ainda os choques hediondos então verificados. Então a gente consegue perceber, gente, em um relato nesse livro, e aqui nós estamos, enfim, aqui em Macapá, e acredito que não é em todo o país, a questão do Setembro Amarelo, em que a gente conversa sobre isso, sobre a valorização da vida, em que a gente pode perceber que existe o além-túmulo, que a nossa vida não cessa, claro, a dor de cada um, todos nós sabemos, todos nós sentimos, mas a gente tenta repassar para aquelas pessoas que nos escutam, aquelas pessoas que nos procuram, falar com que o espírito continua esse sentimento. E aí eu acredito que Luiz de Narbonne, ele pensou que com o desencarne dele, ele deixaria de viver tudo aquilo que ele estava vivendo já em alguns meses na masmorra. Então, essa parte já começa, né, e já é muito interessante, doutrinária, mostrando que há vida além da nossa encarnação, em que ainda, ainda mais, em que a gente continua sentindo, se não pior, o que nós estávamos sentindo aqui no plano físico. Então ele começa, aí, o Charles ele coloca assim que ele não sabe se era a mente dele profanada ou se ele estava realmente assim escutando tudo aquilo porque ele chefiou essa questão do dia de São Bartolomeu. Então aquilo ficava intenso na cabeça dele. Então imaginem, gente, ali passando meses na masmorra e pensando tudo que ele
tudo que ele passou, tudo que ele fez, aquilo então fica, sabe, meio que muito real na cabeça dele. Então foi isso que Charles trouxe para a gente de uma maneira tão brilhante com esses relatos. E ele colocou ainda que Luigi Naborni entra em uma consciência profunda por um tempo Inconsciência, amigo. inconsciente. Desculpa. Luigi Naborni entra em uma inconsciência profunda por um tempo incerto para ele. Então, ele já não sabia que era real, porque ele já tinha desencarnado, né, Jorge? Nessa parte já tinha desencarnado. Então, ele É, já, ele, já não... ele, ele meio que vai, já tá. Porque assim, gente, para as pessoas que não sabem, sempre quando qualquer pessoa que vai desencarnar, ela sente meio que um choque espiritual, ela sofre de um certo choque espiritual. Esqueci como é o nome, perturbação, não é choque, perturbação espiritual. Porque vai ter realmente esse desenlace do corpo material para o espiritual. E o que ele estava sentindo era essa perturbação, mas pela consciência dele, além de estar vendo esse desenlace do corpo espiritual com o corpo material, então ele estava tendo o choque, a perturbação, e com a perturbação estava a questão da consciência dele reproduzindo coisas que ele vivenciou e proporcionou. Então, para ele, estava muito. Estava considerado como se fosse algo muito real. E aí, quando ele entra na inconsciência, quando mais ou menos acaba esse período de perturbação, em que ele vai, né, para essa nova fase da questão do desencarne. E aí, ele vai e ele fica inconsciente por um tempo incerto para ele, mas o que isso significa? Que, assim, primeiro, o tempo no mundo espiritual é muito diferente do que é o tempo pra gente. Então, até se acostumar com como é que as coisas funcionam e tudo mais, para ele, como ele não tinha ideia como estava passando o dia, a noite, ele estava inconsciente, então ele não teve noção alguma de quanto tempo se passaram. E aí, por isso que ele ficou com essa questão sem consciência profunda, porque, além disso, a gente vai ver um pouco mais para o futuro, que é bem que começa a despertar lentamente com uma angústia tremenda, dor no corpo, então lamenta. Ó, julguei que a morte viesse, finalmente, trazer-me o esquecimento de que tanto necessito. Então, assim, ele meio que também entra em consciência para logo adiantar essa questão de acabar com a dor dele, esse peso que a consciência dele está carregando. E eu acho que a gente pode fazer uma certa analogia com pessoas que sentem muita dor. Quando a gente está sentindo muita dor mesmo, e está pedindo para ser levado para o hospital, porque não está mais aguentando, que quer que coloque o remédio na veia, não sei se vocês já experimentaram isso, mas vocês logo têm a vontade de dormir. Vocês querem dormir, mas estão com muita dor. Por quê? Porque a gente acredita que, estando meio que inconsciente, nosso corpo em si já vai e já meio que coloca. Estando inconsciente, a gente não vai sentir isso. Então, isso também é uma coisa do espírito. A dor da consciência dele estava tão grande que ele estava, então, meio que se incentivando a entrar nessa inconsciência para que ele se esquecesse de tudo aquilo, para que ele se livrasse daquela dor. Só que ele acha, quando ele acorda, quando ele desperta, que ele não desencarnou. Que ele fala, então, ó, julguei que a morte viesse, finalmente. Então ele queria que ela viesse, mas mesmo assim nessa frase a gente percebe que ele desencarnou, mas ele não sabe que ele desencarnou. Porque a vida, às vezes, a gente acha que é uma coisa assim, que, ai, desencarnei, agora eu sei diferenciar. Não. Tem muitos espíritos, inclusive, que vão para reuniões mediúnicas e que acreditam fielmente que estão encarnados.
e até fazerem um processo de tratamentos e que o médium e o doutrinador vão explicar vão colocar para esse espírito que ele já desencarnou, que ele agora está em período, eu esqueci agora qual é o período que se fala, como é, amigo? Que é o período que é entre vidas encarnadas. Como é? Não entendi. O nome, o É, termo que é quando você está entre vidas encarnadas. Você é um espírito errante. fica na erraticidade, Ele né? está na erraticidade. Então, até explicar que está na erraticidade e tudo mais, ó, a Camila falou erraticidade. E aí, até você estar na erraticidade, ele compreender isso, muito tempo. Então, vai depender muito de como desencarnou, da questão da consciência, do espírito, de como é que vai ser abordado e tudo mais. Porque tem muitos que estão ainda muito aprisionados na questão da materialidade. Então, eles ficam naquilo. Muitos ficam no local onde desencarnou, ficam lá, ou onde viveram, fazendo uma atividade rotineira. E aí, então, existem reuniões mediúnicas próprias para isso, que eles meio que atraem alguns espíritos para justamente fazer esse tratamento e levarem eles para uma vida, né? Para eles se libertarem desses momentos. E aí, então, a gente vê o Nabone, a gente vai ver, então, o período pós-morte dele, a gente vai conversar sobre como é que ele foi vivenciando, então, esse momento. Que, querendo ou não, ainda é, gente. Eu falei assim, acaba a perturbação espiritual, mas não exatamente. Acaba uma fase. Mas ainda meio que perdura porque o Nabone, ele fez muita coisa, a consciência dele não ainda está processando direito tudo isso que ele passou. Vai agora, Vini. Falei demais. Ai, God. Não, tranquilo. É ótimo os esclarecimentos para que a gente possa ir entendendo. Então, a Jade colocou muito bem sobre a questão da perturbação espiritual que a gente fala, em que é esse logo pós-morte, em que a gente vai se relembrando de tudo que a gente, vamos colocar assim, passou e viveu. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com o Luigi Naboni, em que foi que se tornando real aquilo em que ele viera a fazer, né, com, com as pessoas, com os huguenotes, no dia de São Bartolomeu. Então, é isso que traz o Charles para a gente, para que a gente entenda, né, essa questão mais espiritual. E aí, então, já é muito bem explicado para a Jati, essa questão da inconsciência. E ainda no livro, Charles ele coloca o seguinte para a gente, que enquanto ele chorava e lamentava, ele começara a focar na sua liberdade, enquanto queria que a porta do cativeiro abrisse. Então, como a Jade vem colocando o seguinte, e que às vezes quando o irmão desencarna, mas ele continua por causa dele estar muito preso ali à sua existência, à matéria, ele fica ainda preso no lugar. E é isso também que Charles coloca no livro, de que aquelas pessoas em que estavam presas, em que eram, entre aspas, os inimigos da rainha, e que estavam ali aquelas masmorras, né, no calabouço ali do Louvre, muitos dali não saíam nunca mais, como foi colocado por Charles, mesmo que desencarnados. E aí isso foi também assim vamos colocar assim, algo que aconteceu também com o Charles um pouquinho, porque aí depois ele vem falando de que ele, assim, pensando que ele poderia, que ele queria sair, ele vai retratando no livro. Já está me escutando? Tá? Tô, amigo, por quê? Não, porque passou um tempo travado, assim, porque, eita, será que eu caí? Né? Tá A falando gente tá sozinho. replicando o meme da Anitta, é isso. Tá travado, amiga? Aí eu fiquei olhando assim, nossa, espero que eu tô falando sozinho, mas enfim, gente. Brincadeira da parte, voltando, né, para nossa vida. Então ele começa
a ter esse pensamento de que ele queria essa liberdade, que ele queria sair. E então, conta, né, a Camila até riu do nosso meme, sem querer. Então, ele conta a Charles que acontece que alguém, então, ao lado de fora, abre e aparece um militar que diz que Luiz agora é livre. Todavia, esse misterioso homem desaparece. Ele até fala, estás livre, Luiz de Naborn, alguma coisa desse tipo. E ele não entende, ele olha assim, sem meio que entender. E aí, se eu não me engano, o militar ele repete, que ele está livre, ele poderia sair. Em que ele relata, né, o Charles, a voz generosa, a voz benigna e santa de alguém que socorria e ecoava ainda os excessos de sua alma. Acredita, né? Meu Deus. Ah, não. Pensei que já estava travando de novo, mas tá tranquilo. Foi algo em que Charles trouxe pra gente, em que o, o, o Luigi Naborni, ele não sabendo que ele estava já desencarnado, ele já começa, tipo, meu Deus, será que Aí ele começa assim, meu Deus, será que alguém me libertou? Será que foi algum amigo ali dele, que ele também era do capitão, né? Será que foi alguém que libertou? Será que a Catarina de Médici que o liberou? E ele ficou assim se perguntando, porque ele não estava entendendo por que eles estavam liberando ele. Então ele fica assim, se perguntando. Ele não sabia realmente. E aí coloca assim, o Luiz de Narbonne acredita que é um sonho. Então o militar repete que o ex-príncipe agora é livre e diz para ele se retirar. Ele ainda coloca, retira-se, Luiz, né? Acho que foi isso, né, velho? Retira-se, Luiz. E ele, ao sair, ele tenta agradecer quem o libertou, que foi esse militar, mas esse desapareceu. E o que ele encontra são diversos pedreiros, né? Que ele coloca assim, o Charles lacrando a parede em que ele acabara de sair, e Luiz não entende nada. E tinha, tipo, vamos dizer assim, um- uma pessoa que estava mandando, né, os pedreiros ali, e que era um oficial, encontrando o oficial, pergunta para onde sair, mas o oficial não percebe a sua presença. E aí, acredito que essa parte seja o oficial junto com os pedreiros estejam encarnados. Gente, pelo menos essa foi assim, a visão que eu Amigo, tive, porque tu né? lembra que a Catarina manda fechar ela manda colocar um muro lá onde era o cativeiro, né? Então era essa parte que tava colocando, tava fazendo para fingir que nunca tinha existido aquilo. E aí aquelas pessoas eram encarnadas. Então, assim, ele tava falando, aquelas pessoas não estavam percebendo, só que ele fala assim, ai, é porque tá escuro, e como eu tô muito fraco, e não sei o Entendeu? quê, então não deve ter me escutado direito. Sabe aquela coisa assim que, não, deixa eu criar aqui uma razão, deve ter uma razão. Mas aí mas eles estavam encarnados sim. E a Camila perguntou: e quem era esse que liberou ele? Outro espírito? Não entendi. Então, esse é um mistério. Quem era a pessoa? Porque até então, o que a gente leu, não se explica, né? Quem era aquele ser que se disse. Pode ser um espírito, pode ser um espírito benfeitor que liberou ele e tudo mais. Ou pode ter sido uma coisa meio que criada, né? Uma projeção da mente dele. Mas visto que teve toda essa coisa de uma voz aveludada que tratou ele, né, daquela forma e tal, então pode ter sido realmente o espírito benfeitor, mas que ele tinha até certos limites para atuar em favor do Naborne por enquanto, porque o Naborne, querendo ou não, assim, os espíritos benfeitores estão sempre ali para colaborar com a gente, mas aí a gente também precisa estar com a mente aberta para isso. E a gente já viu, pô, ele tá tentando conversar com o oficial, com não sei o quê, com a galera. Então ele não tá ainda preparado para esse momento, sabe, como falar, para esse momento de auxílio e tudo mais. Então, ele ainda não está receptivo para isso. Então, pode ser esse momento. Aí a Camila falou: será que foi o Monsenhor de B? Não acho que seja o Monsenhor de B.
Eu acho que o meu senhor de B, ele ainda não é tão evoluído assim, e ele tinha desencarnado ainda recentemente, não sei, mas eu acho que não. Mas isso é uma opinião minha, gente, de Djado e Alessandra, sabe? Diz que isso são especulações, assim. E como a gente tá aqui fazendo esse desenvolvimento do livro, então a gente vai ter que ver nos próximos capítulos se há alguma explicação quanto a esse ser aí que abriu as portas do cativeiro pro Luiz. É verdade. Para que ele também, né, fosse, vamos dizer assim, um empurrãozinho, para que ele pudesse sair, né, e começasse a voltar, vamos dizer, essa libertação mesmo da consciência, se assim posso dizer. O Gustavo colocou aqui, tenho a certeza de que não foi o Monsenhor de B. Já li os 3 livros. Pronto, já foi aqui colocado para gente. O Gustavo já deu o spoiler de que não foi Monsenhor de B. Então, descartemos essa possibilidade. Mas sim, gente, voltando, né, ao nosso livrinho, e a Jade colocou muito bem, como eu já havia pensado em que aquelas pessoas que se encontravam encarnadas, era por isso que ele não conseguia essa comunicação, né? Ele falava que eles não escutavam, inclusive depois, mais à frente um pouquinho, vai acontecer a mesma coisa, mas enfim, ele sai de lá, ele começa a ver por onde que ele pode sair, mas só que ele percebe que ele está bem sujo, ele está com a barba maior, ele está com o cabelo maior, ele está com as roupas sujas, enfim, para quem era um príncipe, para quem era, como eu falei inicialmente, para quem tinha palácios, para quem tinha um nome, enfim, gente, para quem era importante na sociedade na época, ele estava muito maltrapilho. E ele, claro, muito orgulhoso, só que aí traz o Charles vem colocando que ele meio que deixa esse orgulho de lado e ele sai às ruas. Mas antes disso, ele coloca assim: ao sair maltrapilho, caminha pela cidade até visitar a sua igreja. E então entrou e orou, acompanhando-se de vibrações revoltadas e doloridas. Porque a partir do momento que ele saiu de lá, ele foi para a igreja de Saint-Germain, em que ele sempre frequentava, e ele foi orar. E essa questão da oração foi que eu quando estava lendo, que eu achei assim um pouco estranho, vamos dizer assim, por causa da oração, a gente sempre coloca os nossos melhores sentimentos, a gente, enfim, enquanto espíritas, sabe por onde ir. E aí ele começou a falar assim: Deus, ó Senhor Deus, eu te amava. Olha, o verbo amar já está no passado, né? Eu te amava, Senhor, e tudo que fiz me foi possível a fim de engrandecer a tua igreja e o teu nome. No entanto, eis que não consentistes fizessem o teu devotado servo os teus inimigos. Por que não me defendeste dos meus cruéis algozes? Por que, Senhor? Se fui sincero e leal para com aqueles que me rodeiam. Amigo, só falar adicionar dessa parte assim que do por que não me defendeste dos meus cruéis algozes? Por que, Senhor? Eu acho interessante porque de vez em quando a gente faz essas perguntas, né? E a gente sempre dá uma esquecida assim que Deus vai proteger a gente, sim. Mas que tem coisas que, por exemplo, Jesus. Jesus sofreu com os algozes. Mas ele se colocou lá, diante de tudo daquilo. Então, às vezes, a gente quer também se colocar acima disso, sabe? Acima até mesmo de Jesus. E ele que tanto estuda e tudo mais, e aí, ó, ele amava e ele exige, tipo, ele não. Em vez dele colocar a questão da providência divina, ele exige. É como se fosse realmente uma troca. Não é uma questão que a gente sempre fala, somos servos de Deus. Não. É como se nós fôssemos negociantes de Deus. Olha, eu estou servindo, eu estou fazendo bem,
eu tô aqui defendendo a tua igreja, o teu nome, mas tu me protege de toda e qualquer coisa. Porque se tu não fizer isso, Deus, eu vou sair para trás, vou dar o pé para trás. Eu vou ficar com raiva, vou ficar com rancor. Então é uma coisa meio que também que eu meio que vejo um pouco na gente, essa coisa de em vez de nos colocarmos como servos, de sermos mais negociantes. Então, eu achei muito interessante justamente essa parte, assim, porque não me defendeste dos meus cruéis algozes. Aí eu lembro tanto de Jesus, sabe? Que Jesus colocava e falava, vai e faz o que tu queres e tal. Eu não vou também me colocar pra. Eu não vou fugir disso daqui, mas tenha noção do que você tá fazendo. Enfim, eu achei. Eu consegui fazer esse paralelo. Não sei se vocês conseguiram, me contem aí quando deram uma lida, de refletir um pouco sobre as diferenças de Jesus e Nabone nessa hora, nessas orações. Enquanto Jesus pede perdão, o outro, ele questiona Deus. É verdade, Jade. Isso que estava pensando, inclusive, no momento que eu estava lendo, tem uma parte no livro lá, dessa mesma oração que ele está fazendo, em que ele fala até, tipo, falando, claro que eu estou colocando aqui nas minhas palavras, de que Deus ele é um Deus punitivo. Então, sempre ele colocava dessa maneira. Assim, eu não lembro certinho as palavras que Charles usou, mas ele, quer dizer, que o Luiz, né, colocou nessa oração, mas ele já falando que, com essa questão de que negociando com Deus, ele sempre foi um servo, né, gente, muito devotado da igreja. Por que que Deus deixou que acontecesse isso com ele? Lá que Deus, enfim, ele meio que duvidava e falava, colocava que Deus era um Deus punitivo. E aí fica nessa indagação para vocês, da Jade, dessa diferença. Vocês conseguiram perceber essa diferença de Luís e também de Jesus, em que ambos sofreram, né, Jade, com seus algozes e tudo mais, mas Jesus, que é nosso guia e modelo, ele sempre nos ensinando, ele trouxe aí a verdadeira, vamos dizer assim, o verdadeiro perdão. E, e já em contrapartida, né, Luiz Naboni, como ainda um espírito em evolução, ele, ele se indaga ou indaga Deus, o nosso Pai. Então fica essa questão, né, Jade, de que nós temos, às vezes, quando acontece algo que não é do nosso interesse, a gente começa a culpar terceiros ou culpar Deus, para que a gente tenha uma solução do nosso caso. Entendeu? Então a gente sempre quer algo para ontem, nós somos imediatistas, isso a gente sempre conversa dentro das nossas evangelizações, enfim, gente. Então a gente começa a culpar alguém, mas a gente nenhuma das vezes tem aquela autocrítica que a gente fala, né? E aí a gente começa, enfim. E continuando, né, conversar sobre essa oração de Luís, ele coloca assim: porque não, né? Não me defendeste dos meus cruéis algozes, porque, Senhor, se fui sincero e leal para que com aqueles que me rodearam. Agradeço-te, todavia, por teres me libertado do calabouço onde me atiraram. E agora, não obstante, venho rogar-te o derradeiro favor, pois que nada mais rogarei daqui por diante. Ou seja, eu entendi que ele estaria meio que abandonando. Não, negociando novamente, né? Olha, tipo, eu vou te pedir mais uma vez, só última vez, mas eu não vou te pedir mais nada depois. Então é aquela coisa de vou tentar negociar de novo com Deus, e aí a gente se coloca de novo nessa posição, sabe? É sempre essa posição quase, e a gente quer se colocar quase que numa posição de igualdade. E não, eu vou conseguir negociar. Tete a tete aqui com Deus. É verdade, é meio que uma barganha, né? Olha, eu tô sendo devotado, tô sendo um fiel, mas olha, eu quero alguma coisa, tipo assim. E aí o Gustavo colocou nos comentários, a gente sempre quer que Deus faça a nossa vontade. Isso, verdade, Gustavo. Mas só que quando a gente ora, a gente fala que seja feita a vontade de Deus, né? Então fica meio que esse contraditório, né? A gente quer a nossa vontade, a gente quer os nossos interesses,
mas quando oramos, falamos que seja feita a vontade de Deus. E aí, continuando, né, da oração do de Ludina Borne, ele coloca: ainda não pude verdadeiramente odiar os meus inimigos. Tu, que és o terrível justiceiro, olha aí, gente, o terrível justiceiro que pune os crimes dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. Então, isso, ele até coloca a nota de rodapé, a nota do editor, em que é uma que ele está citando, deixa eu ver aqui, está citando o Êxodo, capítulo 34, versículo 7. Daqui a pouco a gente comenta. E foi justamente isso que eu acabei de falar para vocês, em que ele coloca aqui: tu que és o terrível justiceiro, olha como é que é a visão dele de Deus, que punes os crimes dos pais nos filhos. Então ele tá trazendo ali uma passagem, uma passagem ali do Velho Testamento, mas só que de uma maneira, vamos colocar assim, de um entendimento errôneo. E aí ele continua: dá-me forças para odiá-los e vingar-me deles. Dá-me valor para esquecer ou odiar Ruth de la Chapelle, a mulher que me desgraçou. Amo-a, Senhor, amo-a com todas as forças do meu coração e não posso compreender a vida sem ela. Meu Deus, gente, ele ainda continua amando, né? Mas seria demasiadamente infante que eu lhe perdoasse, continuando a querê-la. Dá-me, pois, valor bastante para encontrá-la e trucidá-la sob o meu ódio. Amém. Então, fica até. Por isso que eu falei, quando eu li nessa parte, eu fiquei até meio assustado, meio. O que está acontecendo? Porque ele está orando, mas está pedindo para que ele sinta ódio, para que ele possa se vingar, sim, porém ele ainda ama. Então eu fico assim, gente, enfim, é a situação em que ele se encontrava, né? Em que ele se encontrava no momento. Quer comentar um pouco, já sobre essa situação? Não, e eu acho que a gente vê meio que uma coisa que nem da Ruth com que ela também orava, né? Ela amava, só que ela pedia meio que ódio para conseguir se vingar dele. E ele a mesma coisa. Ele ama, mas ele quer o ódio pra atacar ela, porque ele precisa disso, assim. Então os dois meio que pedem forças pra para se vingar, para ter o ódio, sabe? Para Deus, que é completamente contra. Não, gente, não faça. É completamente contra o que Deus, né? Que é a lei de Deus, a lei maior que é do amor. Então, assim, eu acho bem interessante de se pensar dessa maneira que os dois estão meio que nesse contraponto, assim. Verdade. O Gustavo até brincou aqui em que isso me lembra a música Entre Tapas e Beijos. Verdade, Gustavo. Mas sim, gente, como nós colocamos no nosso a nota do editor, né, ali no rodapé, em que ele cita Êxodo, capítulo 34, versículo 7, ele diz o seguinte a passagem: enérgica exposição que traduz a expiação dos erros de determinadas pessoas na terceira e na quarta geração da sua própria família, e que patenteia, patenteia serem elas próprias que, reencarnadas no mesmo círculo familiar, reparam os próprios feitos maus do passado por meio da dor. E aí eu pergunto, Jade, o que que tu entendeste sobre esse versículo? É aquela coisa, né? Até o Gustavo falou que é meio que foi uma tradução equivocada que fizeram da Bíblia e que Kardec vem explicar qual é essa coisa de punir até na terceira e quarta geração. Que aí até ele colocou assim, que é na terceira e quarta geração. E que, na verdade, geralmente colocam na mesma família a gente reencarna, às vezes, tipo, nesse caso, se reencarna na mesma família e já tu vens já como teu bisneto, teu tetraneto e tal, pra, né, dar
para resgatar aquilo que você fez na sua vida. Pode ser, você resgata. E você vai fazer o quê? Se você fez algo bom, que se você fez algo ruim, vai depender muito. Mas aí a gente tem toda a questão dos planos, né? Então não é assim, ai, que Deus vai. Primeiro que Deus não vai punir nem a gente. Vai ser meio que uma questão pra gente se melhorar, né? Pra gente não ficar nessa de, ai, porque eu fiz aquilo. Então, vamos ali até porque a nossa própria consciência meio que exige, né? Da gente resgatar isso. E aí vamos se aprimorar. E aí, então, acontece isso. Tava até... uma das vidas do Emmanuel, é, ele foi, se eu não me engano, bisavô dele. Ele era o Publius Lentulus. E aí depois ele veio como outro Publius Lentulus que era da mesma família. Então, ele veio da mesma linhagem, assim. Então, tem dessas questões e era sobre isso que o Êxodo estava explicando. Não sei se deixei claro, porque eu não sou muito acho que desta parte aí, ainda sou uma novata nessa área, mas era basicamente sobre isso que ele explica. E eu acho interessante, vou até dar uma pesquisada se vocês quiserem, qualquer coisa depois eu jogo lá no grupo do Telegram para botar assim, o que é que Kardec meio que explica. Se o Gustavo também quiser encaminhar, seja bem-vindo a encaminhar toda essa explicação do Kardec, mas é sobre essa questão. E a Camila falou, já estou me perguntando em qual família eles vão reencarnar. Então, nem te conto, nem te conto. É um negócio babadeiro. Eu sei mais ou menos de pequenos spoilers, assim. Mas se a gente continuar, sabe, nesse clube do livro dessa história, vai ser. Meu Deus, cada vez a gente vai ficar, meu Deus. É tenso, é tenso. Então já fica, né, já convite aí pro Gustavo, se ele quiser nos ajudar, coloca lá no nosso grupo do Telegram, que a gente vai estar lendo e compartilhando essas informações e ideias. Gente, continuando então, né, nosso capítulo 3, ele está quase que na metade, para vocês perceberem quanto que tínhamos para comentar sobre esse capítulo 3. E ele, depois de Luiz de Narbonne, depois ele está ali. Olha, colocou aqui Gustavo. O nome do livro é Cavaleiro de Numiers. E este último nome é uma cidade no Flanders, Bélgica. Vou caçar a referência de Kardec. Muito bom, Gustavo. Estaremos agradecidos. Sim, gente, continuando a nossa história, né? E depois dessa visita em que ele faz à igreja, Luiz de Narbonne, ele começa não percebendo que ele está desencarnado, continua não percebendo. O Narbonne, ele relembra da casa dele, seu palácio, né? Aí ele se movimenta mentalmente para lá, em que ele começa a imaginar, a relembrar, né, do Rupert, né, que era o seu servo e tudo mais. E ele vai até lá, a sua casa, né, o seu palácio. Percebendo como está a maltrapilha, relembra como eram os tempos em que os criados o asseavam e vestiam, aquilo que a gente falou lá no início também. De repente, uma sensação de limpeza e frescor o envolve e ele está com roupas limpas e banhadas. Então, percebemos aqui, né, Jade, toda essa questão do pensamento, da vontade, que também foi colocado muito pelo Charles em momento posterior a isso, em que foi muito, muito bom. E ele também coloca assim, sentindo-se melhor, vai em busca da sua amada, que não encontrou, né, que era a Ruth. A Ruth ela já tinha partido, né, com seu príncipe lá para a Alemanha, né? Era a Alemanha, né, Jesus? Não me deixa errar, por favor. Era a Alemanha. É, E, e aí foi que ele procurou o Rupé, que era ali o seu servo fiel, em que sempre estava com ele e tudo mais, em que também não estava no palácio, né? Já deixamos já nas outras lives a gente contando para vocês em que quando ele foi preso lá,
um dos soldados já tinha falado para ele que ele iria, assim, resumidamente, perder tudo. Todo, todos todos os bens que ele tinha, enfim, ele meio que seria esquecido. Então, provavelmente aquela casa já não era mais a casa dele, aquele palácio já não era mais dele, mas ele continuou, tipo, claro, que estava ali na mente, e ele foi até lá para que ele pudesse recordar, né, quando ele era encarnado. Então ele começa a ter essas recordações. Colocou a Camila aqui, essa parte sobre os pensamentos e as memórias é muito interessante. Verdade. Verdade, Camila. Vamos comentando, né, gente? Vamos comentando. E aí foi que dá uma pausa, assim, lá nesse capítulo, dá uma pausa em que o Charles ele começa uma breve, assim, fala sobre essas almas elevadas, enfim. Eu vou lendo, Jade, aqui cada trechinho a gente vai comentando, né? Vamos lendo e vamos comentando. E aí daqui a pouco A gente passa vai pausando, vai e vai que a falando de gente pouquinho em pouquinho, porque o negócio é intenso. é intenso mesmo e a gente precisa, né, também ver essa questão bem doutrinária também. E, e aí ele começa o seguinte: nas almas elevadas, essas faculdades, né, que ele começa a falar dessa questão da vontade, do pensamento, enfim, por muito trabalhadas, aprimoradas, adestradas à lei divina, atinge a plenitude de um fastígio, de um esplendor vertiginoso. Conceber, tornando-se então esse esplendor a glória da sua mortalidade, visto que lhes permite a plena comunhão de vibrações com a suprema divindade, daí se derivando o seu estado paradisíaco celeste, a sua glória, o triunfo absoluto, fruto ou aquisição de abençoada do seu próprio esforço e boa vontade, através dos milênios. Então, aqui nesse parágrafo, conseguimos perceber que aqueles espíritos em que ele coloca a fichagem dessas almas elevadas, apesar das suas milhares de encarnações, eles se propuseram que ao progresso. Isso foi partindo do próprio espírito. E é isso em que o Livro dos Espíritos, Kardec traz para a gente, em muito, quando nós estudamos a lei do progresso, em que isso depende da gente. Nosso propósito, quando encarnamos, é o progresso. Então, tudo que a gente vai lendo sobre progresso é meio que depende apenas, né? Apenas não, mas vamos colocar aqui 90% é a gente, se não 100%. Então, essa primeira partezinha que Charles vem colocando isso, em que os espíritos, por muito trabalho, por muito aprimoramento, por muito adestradas à lei divina. E aí trazendo também o Evangelho segundo, Livro dos Espíritos, aí que pergunta onde é que se encontra a lei divina, e aí os Espíritos respondem na consciência do homem e tudo mais. E aí a gente, mas o que são essas leis divinas, leis naturais, em que estudamos também o Livro dos Espíritos, em que são essas leis, as leis morais, né, que a gente pode ter acesso, em que a gente estuda, que são elas inúmeras, não vou citar aqui, mas com essas, ele coloca assim, adestradas a essa lei divina, ou seja, eles conseguem, eles colocam ali as suas encarnações em prol da lei divina, em prol dessas leis em que muito eles crescem, muito eles progridem. Então eles conseguem que ter essa relação muito maior com a divindade e até vindo posteriormente virar né? Igual, mas assim, vindo a evoluir a um espírito assim mais crístico, em que a gente consegue também ter a leitura. Queria comentar alguma coisa já desse parágrafo?
É o primeiro Não, é parágrafo. basicamente essa questão mesmo de é, a, a, a evolução moral do ser. Quanto mais evoluído, mais você consegue ter potencialidade de criação com relação da mente. Às vezes a gente já falou, tipo, até na live passada, o quanto que a mente era importante, que ela é o espelho do espírito e tudo mais, mas ela também, a mente, ela tem esse potencial criador muito grande. É por isso que a gente tem que cada vez mais trabalhar com ela, com como é que a gente está pensando, relacionando e tudo mais, porque às vezes a gente cria coisas que a gente nem imagina, né? E podem ser coisas tanto benéficas quanto maléficas. Então, assim, é aquela coisa de. E a gente, quanto encarnado, quanto desencarnado, expande muito mais. Então, assim, e quando mais evoluído, então maior esse domínio. A gente vai entendendo muito mais. E aí a gente lembra da questão dos milagres de Jesus, o que é que era? Eram os domínios que ele tinha com relação à mente. Porque ele conhecia as ciências, ele conhecia os potenciais psíquicos. Então aí ele conseguia fazer um domínio maior do ambiente em que ele se rodeava e transmitir isso para outros seres, assim. Tudo graças à questão da mente. A gente continuando, que trazendo o que trouxe Charles e o que também a Jade colocou para a gente, ele coloca o seguinte: chegada a esse pináculo, a alma colabora plena e extensivamente na obra da criação, uma vez que já poderá refletir a imagem e semelhança do Criador, ou seja, ele já consegue criar, não só como ele está totalmente voltado para o bem, mas ele já consegue fazer essa criação, ajudando, né? Já ajudando a criação dos mundos, enfim, gente. Coloca assim também, tão gloriosa ela se sente, possuidora de tantos poderes, que deseja irradiar para mais além os valores de suas próprias conquistas imortais. Então se desdobra em múltiplas atividades, cooperando, olha que nós estamos falando, cooperando com o Todo-Poderoso, aprimoramento do universo, presidindo ao nascimento e crescimento de mundos e sistemas siderais, sob o harmonioso império das leis supremas, expandindo-se em amor e auxílio aos seus irmãos em humanidade. Então, esses espíritos eles já têm aquele pensamento da coletividade, em que não só pensam em si, mas eles querem ajudar os irmãos, né, em humanidade, em que eles ajudam, entre aspas, né, o Todo-Poderoso, como coloca aqui Charles, e foi justamente isso que nós viemos colocando, em que ele presidindo, né, aqui o nascimento e crescimento de mundos e sistemas siderais, em que a gente sabe e que mais para frente ele vai falar sobre Jesus, em que é o nosso, vamos colocar assim, esse espírito em que foi enviado para que fosse o nosso nosso guia e modelo, né? A gente usar a expressão do livro dos Espíritos, nosso guia e modelo para que no planeta Terra os irmãos que se encontram. E ele coloca assim, a fim de beneficiar, né, continuando, a fim de beneficiar povos e humanidades com o deslumbramento de sua presença em globos materiais, onde estagiam almas irmãs em labores evolutivos. E ele coloca tal como Jesus, o Cristo de Deus, o fez entre os homens deste planeta. Aí, já eu vou já deixando com você, para que a gente ouça a sua voz linda, porque eu acho que já falei bastante. E aqui a gente vai justamente ver essa questão de que a gente escuta muito sobre essa questão, né, de ser Jesus, governador da Terra, e que tem vários cristos em cada mundo. Por quê? Porque esses seres evoluídos, eles vão justamente, como eles têm essa questão dessa psique,
muito elevado e tudo mais, criadores, então elas se tornam co-criadores. A partir da autorização de Deus, elas co-criam com ele para que sejam um lar para esses novos irmãos. E que eles possam, então, cuidar e ajudar nessa elevação, nessa progressão moral desses espíritos. E aí fala que é próprio da natureza da alma que atingiu a glorificação da unidade com o Criador, dilatar-se em abnegação por outrem, ou seja, pelas humanidades. Eu achei assim, maravilhosa essa frase, porque coloca assim, cada vez mais que você vai evoluindo, você vai se tornando, você vai abnegando para os outros. Então, quando esses espíritos super evoluídos chegam, eles não são tipo, eu vou ser que nem um super-herói, eu vou sair colocando na mente aqui e construir aquilo dali para mim, construir aquilo dali para mim. Não. Ele constrói justamente para os outros. Ele que chegar ao outro, ele não vai brincar, ele vai trabalhar. Ele consegue, então, até porque, né, quando você aumenta seu nível de sua capacidade